Saudações aos professores Leandro e o professor tutor, que é o Williams. E também toda a turma de História do segundo período. Bom, meu nome é José Emerson Eustáquio, eu sou do Polo de Gravatá. E eu escolhi, que eu achei mais interessante, a semana 8, o capítulo 2, que é chamado Partilha Europeia e Conquista da África, do professor nigeriano Godfrey Uzoigi. E o trecho escolhido dentro do capítulo é a parte que diz respeito às teorias psicológicas. E eu faço uma introdução lançando uma problemática e uma pergunta. Por que se deu a dominação no continente africano? Então vou falar ao longo da minha fala sobre isso, referente, vou responder. Mas, a princípio, existem 4 teorias, que é a teoria econômica, a teoria psicológica, a que eu escolhi, a teoria diplomática e a teoria africana. Então são 4 que existem lá no capítulo. Na teoria psicológica existe o darwinismo social, o cristianismo evangélico e o ativismo social. Referente ao darwinismo social, a gente sabe, né, de suma importância, né, Charles Darwin, ele foi um grande botânico, ele estudou muito, pesquisou, catalogou sobre a fauna e a flora. Ele já até veio para o Brasil algumas vezes, na época da escravidão. Ele até ficou bem surpreso como que aqui ainda vivia esse período bem rústico e brutal, referente à vivência dos negros. Existem esses escritos. E ele lançou o livro, né, A Origem das Espécies, em 1859, que mudou o meio científico na visão sobre o homem, sobre o mundo, na questão de animais, plantas. Fez com que a gente tivesse um novo olhar diferenciado, nós ocidentais, referente à Bíblia, que geralmente é o que as pessoas acreditam, e que é o que está lá. Ele já vem com uma nova ideia e realmente, sem dúvida nenhuma, foi um grande revolucionário. Pois é, então a partir dos escritos deles, muitas pessoas, cientistas renomados, se apropriaram e fizeram uma grande deturpação sobre como deveria ser o mundo, por exemplo, na questão de querer ter, diante da eugenia, querer ter uma raça una, um padrão, por exemplo, o homem branco, alto, magro, os olhos claros, no mundo. Então fazendo estudos sobre crânios, sobre feições humanas lá no continente africano. E os negros sendo até os próprios cobaias desses estudos. E na concepção deles, eles estavam fazendo algo bom, algo para a humanidade, crescer e evoluir. Hoje a gente sabe que isso, de certa forma, é um preconceito, porque esse conceito de raça não existe. Raça é única, a raça humana é o que a gente é. E a segunda ideia é do cristianismo social, que foge muito do padrão do que os pastores foram lá na África e fizeram, porque eles deturparam os ensinamentos tanto do Antigo como do Novo Testamento, dando uma nova interpretação, principalmente no livro do Gênesis, e em poder dominar os povos que ali viviam. E nada de humanitário, de solidário, que o que o próprio Jesus Cristo ensina: amar o próximo como a ti mesmo, amar mesmo, da vida pelo irmão, não. Mas também eu não posso generalizar, não era todos que tinham essa visão. Tinha muitos que realmente queriam dar o melhor, fazer a caridade. Mas no total, simplesmente a cultura dos africanos foram destruídas.
na arte, a religião, os costumes que já estavam ali estabelecidos há muito tempo, porque eles já viviam lá nas suas comunidades, nas suas tribos, já tinham as suas relações de comércio. Então o homem branco, o cristão, chegou e quis desfazer, achando que iria dar uma nova roupagem civilizatória, entre aspas, porque na verdade não existe civilização mais civilizada ou menos civilizada, porque a gente não pode dizer isso, que eles eram mais ou menos, porque é até um preconceito, porque cada uma é diferente da outra, tem suas peculiaridades. E de certa forma toda essa ideologia é muito racista, porque querer ter um padrão uno é impossível. E isso lembra muito com o que aconteceu no regime nazista de Hitler. Bem parecido mesmo, e lembra. E dali realmente tiraram muitos, posteriormente, essas ideias da eugenia, do racismo, para poder destruir os outros. E a terceira ideia é o ativismo social. É um pouquinho mais complicado, mas vou tentar ser mais claro. A primeira pessoa a falar sobre isso foi Joseph Stumpf. E ele faz uma mescla disso com a sociologia e a psicologia. Segundo ele considera o homem que ele tem um desejo natural de dominar o próximo, que é essa vontade que existe dele, e bem perverso, mas ao mesmo tempo ele não atribui nada à questão financeira, ele já até nega isso, que realmente é o psicológico que faz com que chegue de dominar, de poder destruir, de poder ser o soberano naquele local que ele nem é dono. Então é algo bem pessoal, é a ideia dele. E a gente também não pode dizer se é certo ou não. Então, diante desses três viés. E como conclusões finais, eu vou responder a pergunta inicialmente. Por que esse ideal de dominação no continente africano? Diante de todas essas justificativas e as outras que agora não dá para poder ser trabalhada e ser falada, como resposta bem pessoal, eu acredito que foi a ganância financeira, realmente, de poder chegar, de ver o que tem lá de bom materialmente, o ouro, que realmente a ideia principal, e tudo, a questão dos animais, das plantas, muitas plantas que estavam lá foi exportada, mandada para a Europa ilegalmente, rochas. Então houve muita destruição do povo que estava ali, já estabelecido. E também uma forma de poder escoar a mercadoria que eles produziam e ter esse público, consumidor. Porque quer ou não, por mais que a pessoa seja humilde, que seja, ela precisa realmente de vestimenta, precisa de roupa, e os ingleses principalmente, eles fizeram isso, em poder ter esse dinheiro, e com a própria mão de obra deles, escravismo isso, e que está bem relacionada a todo esse contexto africano. Interessante que, na verdade, foram um conjunto de fatores que fizeram com que essa dominação ocorresse. Os africanos eles estavam bem despreparados, porque eles lá na Europa já tinham domínio de guerra, na questão de armamento, e eles não. Então eu quero finalizar, quero agradecer, espero que eu tenha sido claro nessa filmagem, e dizer que foi bem produtiva, e é isso, até mais.